Exatamente. Então eu gosto de dizer que estamos vendo o fim da estabilidade na política japonesa. E esse súbito fim da estabilidade política japonesa realmente chocou muitas pessoas, quero dizer, dentro da dieta nacional, tanto nos partidos governistas quanto nos partidos de oposição. Então, eles estão mais ou menos perdidos sobre o que devem fazer a seguir. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o professor Yuichi Hosoya, que é professor de Política Internacional na Universidade Keio, em Tóquio. Keio é a universidade privada mais prestigiada do Japão. Anteriormente, o professor Hosoya também foi membro do Conselho Consultivo do Conselho de Segurança Nacional do Japão e fez parte de vários painéis consultivos do primeiro-ministro em questões como reconstrução, segurança e defesa. Mas hoje, queremos focar principalmente nas recentes eleições parlamentares japonesas, pois elas trouxeram muitas mudanças, e o resultado não foi exatamente como esperado e desejado pelo partido governante, que também ganhou um novo primeiro-ministro há apenas cerca de um mês e meio. Mas sobre tudo isso, o professor Hosoya nos dará suas percepções. Então, professor Hosoya, bem-vindo ao programa. Obrigado, Espero Sesevich. Professor Hosoya, você poderia nos explicar, antes de mais nada, por que um mês e meio, 2 meses atrás, o partido governante LDP, que naquele momento tinha maioria no parlamento, teve um novo líder, e então o novo líder se tornou o primeiro-ministro, e depois o primeiro-ministro dissolveu o parlamento e disse que faríamos uma eleição antecipada. E então a eleição antecipada levou seu partido a perder a maioria. Por que esse processo? Bem, muito obrigado. Um ano atrás, não podíamos imaginar isso acontecendo porque, um ano atrás, pensávamos que o governo do LDP estava bastante estável e continuaria a ser estável. Então, esperávamos no ano passado que essa estabilidade continuasse. Mas isso está terminando, ou terminou, em grande parte por causa de 2 grandes problemas. Um problema é um escândalo financeiro dentro do LDP. Foi revelado este ano que o LDP teve um grande escândalo nas finanças políticas, ou seja, nos recursos financeiros. E isso causou uma espécie de mudança estrutural dentro do LDP em relação ao governo e ao relacionamento entre as principais facções. Logo depois disso, o primeiro-ministro Kishida decidiu dissolver facções, que na verdade tinham 3, 4 ou 5 décadas de história. E na verdade, Kishida pertencia à facção mais antiga. Era chamada de Kochikai. Mesmo em seus discursos de política externa no exterior, ele mencionava o nome de sua própria facção, Kochikai. Isso significa que ele estava, e talvez ainda esteja, bastante orgulhoso de pertencer à facção mais antiga e tradicional dentro do LDP. Então, um dos maiores objetivos, do meu ponto de vista, do primeiro-ministro Kishida, era ampliar a influência de sua própria facção dentro do LDP. Mas, infelizmente e estranhamente, ele decidiu dissolver todas as facções, particularmente a sua própria facção. Isso foi o começo. Quero dizer, em geral, vimos o início de uma grande mudança estrutural dentro do LDP. Mas isso não foi frequentemente mencionado ou coberto pela mídia internacional. Mas isso, na verdade, se originou em janeiro deste ano. Então essa foi a maior mudança. E o segundo maior problema da mudança foi a decisão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba de convocar uma eleição antecipada. Ele achava que poderia vencer por causa de certa arrogância dos membros do tipo LDP e, em grande parte, por causa da fraqueza dos partidos de oposição. Portanto, era bastante compreensível que o LDP estivesse um pouco arrogante quando decidiram convocar uma eleição antecipada apenas um mês antes. Então, por causa dos 2 grandes problemas, um é o escândalo financeiro do LDP, e o segundo é a grande aposta política do primeiro-ministro Ishiba.
Por causa desses dois problemas, acho que agora o LDP está em uma situação realmente difícil. Sim, e acho importante notar que o LDP tem governado o Japão por muito tempo, basicamente desde os anos 1960, com algumas interrupções em 1993 e uma de 2009 a 2011 ou 2012. Interrupções muito curtas. O próprio LDP parece um partido grande e poderoso, mas, na verdade, tem muitas facções que também lutam entre si, junto com suas visões políticas. Então, não é tão coerente quanto parece de fora. O primeiro-ministro, claro, tem o direito constitucional de dissolver o parlamento e convocar eleições. Essa estratégia, às vezes, costumava dar certo, especialmente sob a longa administração de Abe. Acho que Abe fez isso pelo menos uma vez, se não duas, convocando eleições antecipadas. Em ambas as vezes funcionou, e após a eleição, ele saiu mais forte do que antes. Então Ishiba ainda pensava que, apesar dessa enorme turbulência interna e escândalos, Anditel poderia vencer que muitos os outros partidos de oposição Exatamente esse é o caso. Em primeiro lugar, gosto muito de mencionar que Shinzo Abe foi realmente um gênio político. Ele foi um primeiro-ministro excepcional que venceu eleições 8 vezes consecutivas ao longo de 7 ou 8 anos. Então foi bastante excepcional mesmo na história do LDP. De muitas maneiras, foi e ainda é muito difícil para o LDP vencer em ambas as casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Assim, em muitos casos, o LDP frequentemente perdeu o controle de uma das casas, seja a Câmara Alta ou a Câmara Baixa, com seu governo minoritário ou um tipo de Nejire Kokai, que significa um tipo de governo dividido com maioria na Câmara Baixa e minoria na Câmara Alta. Portanto, sempre foi difícil para o primeiro-ministro do LDP governar. Mas talvez Ishiba tenha esquecido disso, esquecido da dificuldade de criar estabilidade e uma maioria em ambas as casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Por isso, acho que Ishiba subestimou a dificuldade de vencer as eleições nacionalmente, e ele falhou em fazer isso. And he failed to do that. Você acha que também havia um elemento de Ishiba apenas tentando a sorte? Que se ele não dissolvesse o parlamento e continuasse a governar, ele pareceria fraco, porque seu poder seria construído em eleições anteriores, onde ele não era um desconhecido, mas não era uma figura tão importante. Ele realmente queria tentar consolidar e dizer, tipo, ok, ou eu posso governar com uma boa maioria, ou no pior cenário eu recuo. Porque se a eleição tivesse sido ainda pior para ele, não acho que ele teria conseguido permanecer como chefe do LDP. O que você acha disso? E você acha que há conversa sobre isso? Haverá pressão sobre ele para realmente recuar e assumir a responsabilidade por essa perda dentro do LDP? Certo. Acho que esses são pontos importantes a serem considerados. Em primeiro lugar, o primeiro-ministro Ishiba é diferente do primeiro-ministro Abe ou do primeiro-ministro Kishida, do ponto de vista de ter uma base muito sólida e forte dentro do LDP. Primeiro de tudo, Abe liderou a maior facção dentro do LDP. A própria facção de Abe era maior no LDP, razão pela qual ele podia ter uma base muito sólida dentro do LDP. Por outro lado, como mencionei, Kishida liderou a terceira ou quarta maior facção, mas sua facção sempre foi uma espécie de corrente principal, uma das facções mais antigas e uma das mais influentes e poderosas, e pertence à ala bastante liberal. De muitas maneiras, ao ter algum tipo de apoio da facção de Abe, eu diria que Kishida também desfrutou de uma certa estabilidade dentro do LDP, tendo uma base política forte. Mas Ishiba, na verdade, não tem uma facção. Ele tem uma facção, mas a maioria já deixou sua facção. Então sua facção, se é que podemos chamá-la de facção, é uma das menores facções. E como ele perdeu as eleições para a liderança do LDP anteriormente 4 vezes, muitos já saíram. Isso é uma coisa. Ele não tinha uma básica para governar o LDP. O segundo ponto que quero enfatizar
é que ele tem sido, na última década ou mais, o candidato mais popular para o próximo primeiro-ministro. He has been the most popular candidate for the next prime minister. So he had a good reason to be quite arrogant or Então ele tinha um bom motivo para ser bastante arrogante ou confiante sobre sua própria popularidade, com uma personalidade bastante fraca, sustentando peso para os partidos de oposição. Se ele acreditava nesse tipo de pesquisa de opinião pública, acho que ele tinha um bom motivo para ter interpretado mal a intenção dos eleitores. É por isso que acho que ele queria ter uma eleição antecipada mais cedo, em vez de mais tarde. Mas ele falhou em grande parte por causa de sua própria aposta. É por isso que, como você mencionou, acho que há muitos dentro do LDP que estão realmente irritados com sua aposta política, assim como com sua maneira de governar o partido. Ele é um orador muito bom, mas não é um bom governador ou um bom governante de uma grande instituição. É por isso que há crescentes frustrações entre os membros do LDP. Então, você acha que ele terá uma longa duração como primeiro-ministro? Se você tivesse postar, o que diria? Quanto tempo ele será primeiro-ministro do Japão? Well, number one, now, Bem, em primeiro lugar, agora, o problema do LDP é tanto estrutural quanto pessoal. Pessoal significa que Ishiba tem algum tipo de problema pessoal em ser um líder realmente popular, confiável e digno de confiança dentro do LDP. Este é um problema pessoal. O problema estrutural é que, como mencionei, em janeiro deste ano houve um grande escândalo político no LDP. Um escândalo financeiro. É por isso que qualquer pessoa dentro do LDP enfrentaria a dificuldade de receber críticas tão fortes dos eleitores. Portanto, mesmo que outros candidatos ganhassem a eleição para a liderança do LDP, imagino que um tipo semelhante de resultado aconteceria de uma maneira ligeiramente diferente. Dessa forma, devido ao problema pessoal de Ishiba e ao problema estrutural do LDP, muitos dentro do LDP estão agora bastante relutantes ou hesitantes em suceder ao cargo de Ishiba, enfrentando críticas tão fortes de fora. Assim, não acho que alguém como Sanai Takaichi tentaria logo remover Ishiba do cargo atual. Talvez eles estejam adotando uma estratégia de esperar para ver a mudança de maré. Ao perceber que os eleitores estão se tornando mais receptivos a um novo primeiro-ministro do LDP, talvez Takaichi ou qualquer outro esteja disposto a substituir o papel de Ishiba como primeiro-ministro do Japão. Isso é interessante. Então, você está dizendo que há uma chance de que, embora Ishiba seja bastante fraco dentro do LDP, porque ninguém quer se posicionar e correr o risco de levar os golpes que virão automaticamente dos problemas que ainda estão em andamento, ele pode simplesmente ficar lá e ganhar uma segunda chance, no sentido de que, se conseguir reconstruir e resolver os problemas, ele pode permanecer. Mas se não, ele pode apenas aguentar os golpes até que alguém o substitua. E o governo de coalizão também ainda não está concluído, não é? Ainda não está claro quem estará no gabinete agora que o LDP tem que compartilhar o poder com outros partidos para manter a maioria no parlamento. Exatamente. Então gosto de dizer que estamos vendo o fim da estabilidade na política japonesa. E esse fim repentino da estabilidade política japonesa realmente chocou muitas pessoas, tanto dentro da dieta nacional, quanto nos partidos governantes e nos partidos de oposição. Então eles estão mais ou menos perdidos sobre o que devem fazer a seguir, incluindo os partidos de oposição. Assim, os partidos de oposição estão agora buscando a melhor maneira de se tornarem mais populares ou influentes dentro da dieta nacional, porque haverá uma eleição para a Câmara Alta no próximo ano. Portanto, a tarefa à frente para eles é vencer a eleição da Câmara Alta do próximo ano. Dessa forma, eles talvez não priorizariam a estabilidade política. À custa da estabilidade política, eles naturalmente tentam ou pretendem aumentar suas cadeiras na eleição da Câmara Alta.
in the upper house election. So you're saying that it's Então você está dizendo que o incentivo estrutural para os partidos menores de oposição não é tentar se juntar ao governo e criar um governo de maioria frágil, mas sim continuar lutando por conta própria e tentar basicamente conquistar eleitores em um ano, o que deixa basicamente um governo minoritário, certo, para o LDP. E para todo o, quero dizer, se ninguém quiser se juntar, então eles terão que seguir sozinhos. Mas isso significa que eles terão enormes problemas para aprovar o orçamento e qualquer tipo de recomendação política no parlamento. Exactly. So many that members, both within the government, Exatamente. Muitos membros da dieta, tanto dentro quanto fora do governo, estão abandonando o primeiro-ministro Ishiba, tanto dentro do LDP quanto fora do LDP. Após a eleição, ao ver o resultado da eleição, muitos agora sentem que o gabinete de Ishiba está bastante fraco e em declínio. Por isso, seria bastante imprudente para eles ajudar Ishiba ao custo de perder sua popularidade entre os eleitores. Por isso, talvez dentro do LDP, haverá muito menos jogadores influentes dispostos a apoiar ou ajudar os esforços de Ishiba para continuar a governar. or help Ishiba's efforts to continue to govern, and also within the opposition parties. E também dentro dos partidos de oposição, acho que eles também estão pensando que é bastante imprudente apoiar o gabinete do agora cada vez mais impopular primeiro-ministro Ishiba. Então a estratégia deles deve ser se distanciar do gabinete do primeiro-ministro Ishiba para ganhar apoio. E isso seria muito mais fácil para eles. Quero dizer, os rivais do primeiro-ministro Ishiba, dentro do LDP e também dos partidos de oposição, eles pensariam muito mais sensato criticar o gabinete de lá de fora. Então, poderia ser que estamos agora no início de um período de transição, novamente, afastando-nos do LDP para algo diferente? Porque também é bastante importante que o principal partido de oposição, o Partido Democrático Constitucional, que é o sucessor do antigo DPJ, o Partido Democrático do Japão, seja um partido de esquerda, social-democrata, se você quiser compará-lo à Europa, certo? Esse sucessor é agora liderado por um ex-primeiro-ministro popular e está ganhando impulso agora. Então, você acha que esse partido vai tentar conquistar mais eleitores e voltar ao poder? Quero dizer, o Sr. Noda é uma figura muito popular no Japão, não é? Well, one of the most interesting. Bem, um dos pontos mais interessantes que vimos na última década ou algo assim é que a participação de votos para esses partidos no poder, quero dizer, o LDP e o Komeito, e os partidos de oposição são quase a mesma, quero dizer, é uma situação e tanto. Então uma das maiores diferenças agora é que não temos nenhum partido de oposição integrado, único e poderoso, porque os partidos de oposição estão se odiando e criticando uns aos outros. Assim, com partidos de oposição tão fracos e bastante divididos, é bastante improvável que os partidos de oposição possam formar algum tipo de coalizão contra o LDP. Vendo uma situação tão fraca ou dividida entre os partidos de oposição, acho que o LDP pode ser bastante arrogante ou confiante em manter o poder. Mas ainda assim, embora Ishiba tenha realmente perdido a eleição mais recente, os partidos de oposição ainda estão lutando entre si em vez de lutar contra os partidos no poder. Portanto, essa situação é fundamental para entender por que os partidos de oposição realmente não conseguem assumir o poder. Então, de certo modo, isso é uma boa notícia para o LDP, mas também é assim que o sistema japonês é estruturado, certo? O sistema eleitoral é feito de forma que, enquanto houver muitos partidos menores, eles vão tirar votos uns dos outros. O sistema de maioria simples, embora seja um sistema misto, dará desproporcionalmente mais assentos no parlamento ao LDP. Então, de certo modo, o LDP está passando por uma crise, mas as chances de serem destituídos ainda são bastante baixas. Well, maybe both would be the case. Number one. Bem, talvez ambos os casos sejam verdadeiros.
Em primeiro lugar, Ishiba talvez formasse um governo minoritário. E seria natural para o primeiro-ministro Ishiba ou para o LDP tentar expandir uma coalizão. Mas é claro, os partidos de oposição menores não estão dispostos a participar da coalizão. Então isso significa que o LDP precisa permanecer como um governo minoritário. E em cada caso e com cada projeto de lei, suponho que o LDP realmente precise de algum tipo de parceiro para aprovar os projetos. Então, dessa forma, acho que o LDP continuará a sofrer com a instabilidade e a dificuldade em aprovar projetos de lei. E isso continua, suponho. Agora quero dizer, o Japão não é estranho a momentos, até mesmo momentos prolongados, de rápida mudança de governo. Isso acontece ocasionalmente e remonta a muito antes da Segunda Guerra Mundial, com primeiros ministros mudando anualmente ou até mais. Essa turbulência política continua derrubando uma coalizão após a outra. Em tais períodos, quem realmente governa o Japão? Porque o Japão não afunda no oceano. O Japão ainda funciona, mesmo em tempos de crise, como durante o incidente de Fukushima e assim por diante. Embora lá você tivesse um governo mais ou menos estável. Mas você sabe, mesmo em períodos de transição, o Japão ainda funciona. Quem vai dar as cartas? Quero dizer, se governos estrangeiros querem fazer acordos com o Japão e contar com o fato de que eles serão cumpridos, para quem eles ligam? Bem, em primeiro lugar, para manter um governo bastante estável na política japonesa, o primeiro-ministro ou o gabinete deve ser tanto popular quanto estável. O primeiro-ministro Abe tinha tanto estabilidade quanto popularidade, e o primeiro-ministro Kishida tinha apenas estabilidade sem popularidade. Ishiba tinha apenas popularidade sem estabilidade, mas Ishiba agora está perdendo popularidade também. Então, tendo visto isso, suponho que outra era de instabilidade japonesa está chegando. Uma das maiores razões pelas quais Abe conseguiu formar um governo de gabinete tão estável foi por causa de Suga. Yoshihide Suga era um secretário-chefe do gabinete extremamente poderoso. Ao mesmo tempo, quando olhamos para primeiros ministros de longa data como Nakasone ou Junichiro Koizumi e assim por diante, todos eles tinham um secretário-chefe do gabinete realmente poderoso como ministro do gabinete, como Yasuo Fukuda, que foi o secretário-chefe do gabinete do governo de Junichiro Koizumi. Então, se Ishiba puder ter um secretário-chefe do gabinete realmente poderoso, influente e estável, talvez essa pessoa possa estabilizar a política japonesa. E o atual, quero dizer, o secretário-chefe do gabinete hoje é Hayashi Yoshimasa. E Hayashi pode se tornar um secretário-chefe do gabinete realmente influente, poderoso e estável. Portanto, se Ishiba depende fortemente da capacidade e talento de Yoshimasa Hayashi para criar estabilidade na política japonesa, acho que mês a mês o governo de Ishiba pode recuperar a estabilidade. Mas ainda assim, não acho que o primeiro-ministro Ishiba seja bom em criar ou saber como criar estabilidade. Dessa forma, talvez ele cause muitos novos problemas. Junto a esses novos problemas, não acho que Hayashi-san, como secretário-chefe do gabinete, consiga resolver esses problemas difíceis para recuperar a estabilidade e a popularidade entre os eleitores. Muito interessante. Nesse caso, muito dependerá das eleições para a Câmara Alta do próximo ano, para ver como eles conseguem se reconciliar com o eleitorado. Mas enquanto isso, o que isso significa para a política externa do Japão? Quero dizer, agora mesmo.